Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Stephanie Silva e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a nomenclatura botânica e os seus códigos internacionais. E para começar, eu trouxe uma frase do botânico Greuter que tem tudo a ver com o tema de hoje, que diz: sem nomes e um sistema estável de organização da informação produzida na nomenclatura, os taxonomistas estariam impossibilitados de comunicar seus agrupamentos e tudo a respeito desses. Bom, o Código Internacional de Nomenclatura Botânica é um sistema simples e preciso no qual os botânicos do mundo inteiro se baseiam quando é necessário decidir como nomear corretamente uma determinada planta que pode ser nova ou mal estudada, por exemplo. E esse código também não só trata dos termos que determinam os níveis das unidades ou dos grupos taxonômicos, como também dos nomes científicos aplicáveis aos grupos taxonômicos dos vegetais de qualquer categoria hierárquica, desde as algas e fungos mais primitivos até os vegetais mais evoluídos do reino plant. Além disso, ele também procura estabelecer um método estável de nomeação dos grupos taxonômicos, evitando assim o emprego de nomes passíveis de erro, ambiguidade, ortografia incorreta ou que possam levar a ciência ao caos. Trazendo agora um pouco da parte histórica, os primeiros esboços do atual Código Internacional de Nomenclatura Botânica começaram a ser feitos pelo sueco Linneu em 1737, com a apresentação de seus aforismos, que mais tarde, em 1751, ampliados e acrescidos dos princípios de nomenclatura, deram início a uma autêntica e moderna nomenclatura vegetal. Além disso, os aforismas de Linneu, segundo Lawrence, constituem os princípios de nomenclatura, muitos dos quais idênticos às regras atuais. Mas foi durante o primeiro Congresso Internacional de Botânica, realizado em Paris, quando se discutiu se aprovar as leis de nomenclatura botânica apresentadas por Afonso de Candolle em 1867, que surgiu pela primeira vez um autêntico Código Internacional de Nomenclatura Botânica, conhecido também como Código de Paris. Depois dele, vários outros códigos passaram a ser editados, tendo o último recebido o nome de Código de Melbourne. Mas, nos dias atuais, o código é muito mais aperfeiçoado, mais completo e mais minucioso do que o de Paris. Além disso, a seção de nomenclatura é o principal fórum de discussão e votação das propostas de alteração do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, também conhecido como CINB. Essa sessão acontece em intervalos de 6 anos, na semana em que antecede o Congresso Internacional de Botânica, e então as propostas são publicadas na revista Taxon, que pertence à International Association for Plant Taxonomy, também conhecida como IAPT, e é o veículo oficial de divulgação de nomenclatura botânica. E aqui nessa tabela nós vamos ter o ano e os nomes informais dos códigos que já foram criados, desde o mais antigo ao mais recente. Sendo assim, agora vamos falar um pouco dos dois principais códigos internacionais de nomenclatura, começando pelos princípios do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, também conhecido como Código de Viena, que foi adotado no 17º Congresso Botânico Internacional de Viena, na Áustria, em 2005. Bom, a nomenclatura botânica é independente da nomenclatura zoológica. Em princípios básicos, os dois códigos são similares, mas a independência dos dois códigos muitas vezes resultou em um nome similar para um animal e uma planta. Além do clado das plantas verdes, o código botânico inclui clados eucariotas, tais como rodolfíceas, fungos e euglenoides. Alguns euglenoides e dinoflagelados podem ser considerados animais e são, portanto, regidos pelas regras do Código de Nomenclatura Zoológica. Sendo assim, esses organismos podem ter dois nomes, um de acordo com o nome do Código Botânico e outro sob o Código Zoológico. Esses aqui são os dois livros de Código Internacional de Nomenclatura, sendo o primeiro de nomenclatura botânica e o segundo de nomenclatura zoológica. O segundo princípio fala que a aplicação de nomes para grupos taxonômicos é determinada por meio de tipos nomenclaturais. De acordo com ele, o nome de cada espécie está permanentemente ligado ou associada a um espécime específico, ou seja, o tipo nomenclatural, onde se tem o holótipo, isótipo, síntipo, lectótipo, parátipo e neótipo. O terceiro princípio fala que a nomenclatura de um grupo taxonômico é baseada na prioridade de publicação, e nele se tem a regra dos estados prioritários, que diz que, para qualquer taxon de família, inclusive para gênero,
O nome correto é o primeiro publicado pelo princípio de prioridade de conservação, além de afirmar que o princípio da prioridade não se aplica a nomes de taxa acima de família. O quarto princípio fala que cada grupo taxonômico com a delimitação particular, posição e categorias próprias podem ter apenas o nome correto, a saber, o mais antigo, em conformidade com as regras, salvo raras exceções especificadas. E, de acordo com o ICNB, um nome científico é formalmente reconhecido apenas se for validamente publicado. Sendo assim, existem 4 critérios para uma publicação válida. Primeiro, ele deve estar numa publicação eficaz. Segundo, um nome é validamente publicado quando é acompanhado por uma descrição ou uma referência a uma descrição publicada anteriormente desse táxon. Terceiro, em 1º de janeiro de 1935, decidiu-se que os nomes de novos táxons de plantas devem ser acompanhados por um diagnóstico em latim para a publicação ser válida. A descrição, por sua vez, não precisa ser em latim, embora seja recomendado. Além disso, descrições e diagnósticos de novos táxons publicados antes de 1º de janeiro de 1935 são tratados como válidos, ainda que estejam em qualquer outra língua moderna, sendo ela japonês, russo ou qualquer outra onde alfabetos romanos não são utilizados. Como quarto e último critério, tem-se que o nome de um táxon não é validamente publicado se for citado apenas como um sinônimo. O quinto princípio, por sua vez, diz que os nomes científicos dos grupos taxonômicos são tratados em latim, independente de sua derivação. Segundo esse princípio, nomes genéricos específicos, epítetos específicos ou intraespecíficos, assim como os nomes dos postos mais altos do que o gênero, devem ser todos em latim ou latinizados, com adição de prefixos e sufixos, independentemente da fonte de onde pode ter sido retirada. Além disso, os nomes científicos das espécies são binomiais. A maioria dos epítetos específicos referem a diferentes características morfológicas, ecológicas ou químicas, sendo alguns deles também referentes à distribuição geográfica de uma espécie, alguns são em homenagem à pessoa que descobriu a planta, enfim. E para completar, o nome botânico ou científico de uma planta em particular, o binômio pode ser seguido pelo nome da pessoa que identificou e descreveu a planta. Os nomes dos autores de taxas superiores são usualmente omitidos, exceto em detalhados estudos monográficos. Além disso, nomes científicos de taxa acima de gênero são uninominais. Esses nomes são substantivos plurais latinizados. Sendo assim, o ICBN reconhece 7 categorias, sendo elas o reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie, mas ainda assim eles permitem a inserção de categorias intermediárias, adicionando o prefixo sub. O sexto e último princípio diz que as regras de nomenclatura têm um efeito retroativo, a menos que expressamente limitadas. Ou seja, a prioridade é concedida aos autores mais antigos, desde que a mesma esteja de acordo com o código vigente da época. Além disso, o próprio código atual em vigência tem como base o primeiro Código de Paris, e assim como as leis, são feitas alterações ou acréscimos de algo para o aperfeiçoamento de problemas que surgem ao longo do tempo. Assim, se pode dizer que o atual código é outro diferente ao de Paris, porém continua sendo o mesmo, só que alterado, né, ou acrescentado para uma melhor eficiência na prática científica. Bom, agora vamos falar um pouco do Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Fungos e Plantas, também conhecido como Código de Melbourne, que foi adotado pelo 18º Congresso Botânico Internacional de Melbourne, na Austrália, em julho de 2011. Aqui, diferente do Código de Viena, serão apresentadas as principais mudanças desse código. A primeira mudança está relacionada com o nome do código, Código de Melbourne, que reflete nada mais nada menos que os avanços nas classificações dos organismos abrangidos pelo mesmo. A segunda mudança definiu que sinais tipográficos, números ou letras estranhas ao alfabeto latino não constituem publicações válidas de níveis hierárquicos e não são consideradas parte do nome. Na terceira mudança, nós temos as publicações eletrônicas, nova redação do artigo 29.1, que incluiu a frase:
A publicação também é efetiva pela distribuição eletrônica da matéria em formato de documento portátil em uma publicação online com um número padrão internacional de séries ou um número padrão internacional de livros. Não é efetiva por qualquer meio eletrônico, exceto como descrito acima. A quarta mudança foi com relação à validação de nomes de novos táxons, onde os mesmos deverão ser acompanhados de uma descrição ou diagnose em latim ou inglês, e as decisões acatadas durante a sessão de nomenclatura passam a valer a partir do último dia do Congresso Internacional de Botânica, quando as mesmas são ratificadas pela Assembleia de Encerramento. No entanto, ficou acordado que essa modificação entraria em vigor somente dia 1º de janeiro de 2012, ao invés de 1º de agosto de 2011. Além disso, ela vale para as descrições e diagnoses de todos os organismos tratados no Código. A quinta mudança diz que nomes de novos fungos deverão ser registrados em centros indexadores. Essa recomendação fará parte do artigo 37 e ficará em observação, podendo ser expandida para os demais grupos em futuras edições do Código, e entraria em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2013. A sexta e última mudança é com relação ao artigo 59, que trata dos fungos com ciclo de vida pleomórfico, que seria bastante alterado. E dentre as mudanças mais importantes estava a tipificação, que não seguiria mais a prioridade estabelecida no Código de Viena. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre o assunto tratado no vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.